Vai começar mais uma aula do meu curso gratuito Pedalando Longas Distâncias. A lista completa das aulas está aqui na descrição do vídeo e eu aconselho que você assista na ordem. E claro, se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal. É apenas um clique e ajuda demais. Um grande abraço e boa aula! Olá! Vamos começar mais uma aula do nosso curso Pedalando Longas Distâncias e hoje um tema que eu particularmente adoro, que são as subidas. Um ponto muito importante para quem quer dominar as longas distâncias, pelo menos para a maioria das pessoas, porque dá para pedalar longas distâncias sem pegar subida, né? Dependendo de onde você mora, litoral e tudo mais, mas dificilmente, tá? A gente vai fazer longas distâncias sem fazer aí algumas subidas e a gente vai ver também como dominar as subidas. Vai ser essencial para você ter um pedal de longa distância mais eficiente e mais tranquilo, tá bom? Vamos ver o que eu preparei aqui para essa aula pra gente. Vou dividir a tela aqui com vocês. Como dominar as subidas é o nosso tema, tem dicas específicas aí, tanto para quem é do ciclismo de estrada, para quem é do mountain bike também. E o que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? Nós vamos ver, primeiro, vou falar um pouquinho sobre as subidas no ciclismo, porque você fala assim, a subida, né? Vou mostrar os perfis de subida aqui, todas as múltiplas possibilidades que a gente tem quando a gente está falando de subida. Vou falar sobre 3 técnicas para subidas que você vai poder utilizar, tá? E vou falar também sobre 2 formas diferentes de você treinar a subida, ou seja, você vai sair dessa aula aqui com tudo que você precisa para poder treinar a subida, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do treinamento, tá bom? Vamos lá, rumo então às longas distâncias e rumo aqui ao nosso conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho então sobre as subidas no ciclismo e, como eu falei, são muitas possibilidades, né? Eu trouxe aí para vocês um perfil, na verdade, vários perfis de subida, né? Que foram retiradas ali de um aplicativo chamado VeloViewer, que é compatível com Strava. E o que a gente tem aqui, tá? A gente tem subidas, por exemplo, curtas e íngremes, como essa primeira mais alta aqui, ó, que está até bem vermelhinha a maior parte dela. A gente tem subidas longas, mas não tão íngremes como essa que está indo um pouquinho mais longe, ela está até amarelinha, com alguns platôzinhos verdes aqui, ó, que seriam retinhas, né, no meio da subida, pequenos trechos de reta. A gente tem subidas curtas também e não tão íngremes. E a gente tem as subidas longas, né, que podem combinar aí vários perfis, alguns trechos mais íngremes, outros menos, algum platôzinho para descansar, né? Essa subida mais longa aqui, ó, tem 9 km, é uma serra muito grande, né? Essa subida aqui da distância intermediária tem 5 km, tem uma subida aqui com 3 km, tem uma subida aqui com 2 km e pouquinho, e podem existir subidas, vou até passar aqui para a minha webcam só eu, podem existir subidas de diversos perfis, né, gente? Perto da região de vocês, às vezes aquela subida que tem 800 metros apenas, mas que é muito íngreme, que está no meio do seu pedal, enfim, são infinitos perfis mesmo, né? Muito variados, e a gente pode encontrar diversos deles dependendo de onde a gente está pedalando. E o que é importante? Importante é a gente entender qual técnica que a gente pode utilizar e como treinar para cada perfil desse, né, para subidas de maneira geral. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Seguindo aqui a nossa apresentação, o que eu tenho para falar para vocês assim, de importante sobre subida? Primeiro, como tudo tem um princípio dentro da educação física, dentro do treinamento esportivo, que é o princípio da especificidade, que diz basicamente assim, traduzindo, né, que a gente melhora só o que a gente treina, específico. É por isso que às vezes, por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes jogam futebol, né? E que conseguem jogar 2 horas, 3 horas de futebol lá no final de semana, mas quando sobe em cima da bicicleta não aguenta pedalar 15 segundos, 15 minutos, não aguenta vencer uma subida, tá? Por quê? Porque o treinamento é específico, o corpo dessa pessoa está totalmente adaptada para o futebol e como essa pessoa nunca experimentou o ciclismo, o treinamento não produziu adaptações próprias para o ciclismo, tá? E dentro do ciclismo, ou dentro de cada modalidade, você também tem as adaptações específicas. É por isso que tem atleta que é bom
em prova de longa distância, tem atleta que é bom em prova rápida, tem atleta que é bom no mountain bike, tem atleta que é bom no ciclismo de estrada, né? Então o treinamento é específico e isso vale para a subida. Então a gente só vai ficar bom na subida subindo, não tem jeito, né? A gente vai treinar a subida para que a gente possa melhorar cada vez mais. Outro ponto que eu gosto de colocar, que é o segundo ponto ali, é que as subidas elas são definidoras de desempenho, no meu ver, tá? Na minha visão como treinador. Por quê? A não ser que você faça prova só no plano, numa pista, num velódromo, no que seja, a maioria das provas que você vai encontrar de estrada, e nem provas, né, gente? Nós estamos falando aqui de pedagem de longa distância. A maioria dos pedágios de longa distância que você vai fazer, é bem provável que tenha subida, dependendo da região que você mora, que até tenha muitas subidas, né? Eu sou de Minas Gerais, tem bastante subida aqui, né? E geralmente, assim, a subida ela é a definidora do seu desempenho. Em que sentido? Eu já vi muitas pessoas que não têm um treinamento específico de subida, vai fazer um pedal longo, tem uma subida longa no pedal todo, no começo, e a pessoa sobe, desgasta o corpo de tal maneira que o restante do pedal todo ela já está cansada porque ela gastou tudo que ela tinha que gastar ali na subida. Tá? Então, quem tem um bom desempenho na subida consegue ganhar muito tempo, né? Ou ganhar muito conforto, ou conseguir pedalar longas distâncias no caso de um pedal longo. Tá? Então, o terceiro ponto, que é o que eu indico para todos vocês, né? É aprender a gostar de subida. Né? Eu ia falar assim, aprender a gostar de sofrer. Não, é claro que a gente pode dar uma sofridinha subindo, mas tem jeito de subir também sem sofrer ou sofrendo menos. E quando a gente gosta, a gente começa a aprender a apreciar essas subidas. Aqui em Minas eu não tive muita escolha, eu tive que me acostumar a aprender. E depois que você começa a subir bem, você vai acabar gostando e se interessando cada vez mais. Tá? Eu prefiro subir do que descer, porque eu acho que para mim a subida ela está mais ligada ao desempenho, ao treinamento, e a descida ela está muito ligada assim à técnica, à coragem. Eu, por exemplo, não tenho coragem de soltar a bicicleta, não tenho muita técnica para soltar a bicicleta e aproveitar o melhor da descida ficando em alta velocidade, eu não me sinto tão confortável. Agora, para subir, eu gosto de vencer subidas longas, né? Aproveitar ao máximo aí das subidas. Então, essas são as colocações iniciais. Tá? O que eu vou passar para vocês agora são 3 técnicas de subida, né? Que eu acho importantes, que você vai poder utilizar dependendo do seu nível de condicionamento e dependendo do tipo de subida. E as 3 técnicas são essas aqui, eu vou falar de uma por uma. Tá? A técnica de giro constante, a técnica de ataque e a técnica mista, que combina aí as duas primeiras, né? Então é tranquilo da gente entender isso aí. Como que você, ciclista, vai utilizar essas técnicas aqui? Vamos lá, né? Primeiro a técnica do giro constante, que é provavelmente a técnica que se você já pedala, que você já faz. Se você vai começar a pedalar, é provavelmente a primeira técnica que você vai fazer, tá? Ela é indicada para todos os níveis de ciclista, mas eu coloquei iniciantes aqui, porque o iniciante o que ele vai dar conta de fazer essa. Né? Mas é também indicado, se você for intermediário ou avançado, para subidas longas. Né? Então o que você vai fazer? Né? Qual que é a técnica desse giro constante? Como o próprio nome diz, você vai girar constantemente. Né? A cadência, ou seja, a velocidade de giro ali do seu pedal, ela é média ou alta, né? De forma constante ali. Quanto mais constante você puder ser, mantendo ali a mesma cadência, melhor. Tá? Ela acontece em marcha leve, ou seja, para você ter uma cadência alta, né? Você vai ter um giro, uma marcha mais leve, para você poder girar mais alto essa cadência aí. E você vai fazer essa subida sentado, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, numa subida longa, às vezes não dá você pedalar. A subida que eu mostrei ali atrás, né, no primeiro slide. Uma subida de 9 km, uma subida de 5 km, para você fazê-la toda em pé, você tem que ter um super condicionamento e, além disso, nem precisa, porque a gente vê ciclistas aí do pelotão profissional de estrada, por exemplo, nas provas de montanha, que fazem as subidas, eles usam técnica mista, porque como eles estão em alto desempenho, eles têm que pedalar forte, eles pedalam forte, hora sentado, hora em pé, dependendo do nível, do perfil de inclinação da subida, né? Mas nós aqui, nessa técnica de giro constante, né, basicamente, vou até mudar aqui para vocês, para eu ficar em destaque aqui para vocês, sentado, com uma marcha leve, com uma cadência alta ou média, e você vai girando ali na sua cadência de conforto, vai tranquilamente ao longo da subida.
tá? Mesmo se for uma subida curta, se você for iniciante, é aquilo que eu falei, é a forma mais confortável de começar. Você vai utilizar, a princípio, as marchas mais leves da sua bike. À medida que o seu condicionamento for melhorando, você vai conseguir um giro de cadência alta, por exemplo, sem ser na marcha mais leve. Na mountain bike, chamada vovozinha lá, né? Sem ser na vovozinha, sem ser na marcha mais leve, seu condicionamento vai melhorar. Se a inclinação também não for muito íngreme, você vai conseguir fazer com uma marcha, por exemplo, sem ser a mais leve, ou a terceira mais leve, fazendo um giro de cadência média e alta, girando constantemente aí ao longo da subida, tá? André, pode mudar de marcha durante a subida? Como é que é isso? Vou falar sobre isso de maneira mais específica quando eu estiver falando mais para frente ali do treinamento, tá? Não vou adiantar agora não, mas isso vai valer tanto para essa técnica aqui de giro de constante, quanto para a técnica mista também, e a gente vai ver com calma isso aqui agora. Primeira técnica, então, já passamos, giro constante. Segunda técnica de subida é a chamada técnica de ataque. Então, como o próprio nome diz, nós vamos atacar a subida. Aqui a gente está vendo até nessa imagem que eu separei aí, um ciclista que está numa posição mais de ataque aí de subida, né, de mountain bike. Essa técnica é indicada para subidas curtas, médias, se o ciclista for muito bem condicionado, tá? E ciclistas bem condicionados, porque o ciclista bem condicionado ele vai dar conta de atacar a subida toda em pé, tá bom? Se você não der conta de atacar uma subida toda em pé, você vai obrigatoriamente utilizar a técnica mista, porque você começou a subida em pé, você não aguentou, aí você sentou e você vai continuar com o giro constante, né? Mas, voltando aqui à nossa técnica de ataque, a gente aproveita a nossa velocidade anterior à subida, né? Que eu chamei de velocidade inicial ali, a nossa velocidade de embalo. Às vezes você tem uma descida, né, antes dessa subida, então você pega a velocidade, aproveita, joga a marcha pesada, né, mais pesada, fica em pé e dá aquele gás, aquela força explosiva com a velocidade que você já tem, vai te ajudar a vencer essa subida de uma vez só, se for uma subida curta, menor, né? E se a inclinação também, às vezes é uma subida até um pouco mais longa, mas a inclinação não é tão alta, então você também consegue vencer em pé, lembrando aqui que são muitos perfis de subida, né? Então está relacionada à força explosiva e de curta duração. Vocês vão ver que ao vencer uma subida com essa técnica de ataque aí, vai terminar a subida, você não está cansado, né? O coração vai lá em cima, mas a gente vence a subida. Uma coisa que é boa, vence com boa velocidade e já está pronto para continuar a sequência do pedal, tá? Então essa é uma técnica importante. André, eu posso ter uma subida, utilizar uma técnica de subida, mas não mais longa, sem ter uma velocidade de ataque muito grande, girar numa cadência um pouco mais rápida? Olha, é mais difícil, né? Geralmente nessa técnica de ataque a marcha vai estar um pouco mais pesada e a cadência vai estar de média para baixa, né? Você vai aproveitar essa cadência de média para baixa, mas à medida que você for se condicionando, você vai conseguir passar mais tempo pedalando em pé. Então pode ser que você consiga vencer uma subida um pouco maior e que você se sinta mais confortável também pedalando em pé, tá joia? Então é bom para a gente começar aí dessas duas técnicas. E por último, mas não menos importante, muito utilizada também de forma intencional ou não, ou seja, por querer ou sem querer, a técnica mista, que vai combinar o pedalar em pé, o ataque, e o giro constante, né? Isso é muito comum no exemplo que eu já dei. Às vezes a subida é longa, você começa atacando, só que você cansou e a subida ainda não terminou, então você vai sentar, vai jogar a marcha leve e depois você vai seguir aí para esse giro constante de cadência mais alta para vencer a subida toda, tá? Ou ainda, se for uma subida com esse perfil aqui, vou até voltar para mostrar os slides, vou voltar bastante aqui, ó. Se for uma subida muito longa, imagina só, essa subida aqui do meio aqui, ó, tá? De 5 km, e que não é tão íngreme. Essa subida aqui, dá para vencê-la sentado, tranquilo. Ou então, se você quiser pedalar um tempo em pé, porque são 5 km, dá para você pedalar um tempo em pé, um tempo sentado e assim por diante. Agora, uma subida dessa aqui, ó, de 9 km, tá? É bem provável, ela tem alguns pontos aqui de reta, né, que está mais verdinho, né, os platôzinhos, ela tem trechos
bem inclinados, como esse trecho aqui perto dos 8 quilômetros. Então é bem provável que para uma subida tão longa como essa, você vá alternando. A grande maior parte dela você vai vencer sentado, porque ela é muito longa, mas pode ser que tenha algum momento que você vá pedalar em pé também. Por que? Como? Né? Vou voltar aqui à nossa técnica mista. Porque quando a gente está numa subida muito longa, às vezes a gente pode começar atacando, mas aí a subida é longa, sentou, pedalou sentado, giro constante, vou ficar em pé de novo. Geralmente a gente usa essa pedalada em pé até para variar o estímulo. Coloquei entre aspas ali para descansar. Por quê? Imagina uma subida de 9 km que você vai gastar aí meia hora para subir. Ficou com um bumbum ali no cilindro, meia hora pedalando, pedalando, pedalando. De vez em quando você vai querer pedalar em pé até para dar uma descansada, para dar uma aliviada no cansaço de uma mesma posição com esforço repetitivo, né? Então você vai utilizar essa alternância aí entre em pé e sentado, sabendo que para a gente pedalar em pé a gente precisa ou de uma subida, de estar no momento mais íngreme da subida, mais inclinado, ou então de uma marcha um pouco mais pesada, porque a gente vai pedalar em pé e a força que a gente vai imprimir no pedal vai aumentar. Né? E quando a gente pedala sentado, a marcha fica mais leve e a nossa cadência fica mais alta. Então envolve o quê? Que eu coloquei ali no terceiro ponto, envolve a técnica de mudança de marcha. Tá? Que técnica é essa de mudança de marcha? Eu vou falar sobre ela nos próximos slides também, porque as pessoas falam assim, não tem jeito de passar a marcha quando você está subindo. Mentira, não tem nada disso. Você pode passar a marcha quando você está subindo, só que para você passar a marcha, fazer troca de marcha na subida, exige aquela técnica básica que é você não tensionar a corrente, não estar numa marcha muito pesada, com uma velocidade muito baixa, para poder deixar a bike mais leve. Porque vai dar aquela tensionada na corrente, vai dar aquela estaladona, aquele barulho chato, né? Então você tem que mudar a marcha um pouco antes, quando o seu pedal estiver girando numa cadência média ali, um pouco mais leve, sem tensionar muito, porque a marcha vai mudar mais fácil. Isso é prática, tá, pessoal? Então, como eu estou falando aqui de pedaladas de longa distância, num pedal de longa distância você troca a marcha pra caramba, né? E nas subidas também você vai poder trocar as suas marchas aí. Tudo bem? Bom, pontos então que você deve prestar atenção na técnica de subida, tá? Primeiro, no mountain bike, a relação entre centro de gravidade e aderência na subida. O que é comum, tá? Falo isso com muitas pessoas que começam a treinar comigo, iniciantes, ou às vezes até depois atletas mesmo que vão começando a migrar para o mountain bike ou pegar o jeito do mountain bike, né? Quando você está subindo numa estrada, por exemplo, de terra, que tem muito cascalho, pedrinha fina, tá? Você tem que tomar cuidado, dependendo da inclinação da subida, porque quando você vai pedalar em pé, você tira o peso do banco, muda o seu centro de gravidade, tirou o peso do cilindro, você tirou o peso em cima da roda traseira, e a roda traseira começa a derrapar, a patinar, a jogar cascalho para trás, e a bicicleta perde aderência. Por isso que, dependendo da técnica que você vai utilizar do mountain bike, dependendo do terreno do estradão que você estiver pedalando, a melhor maneira de subir é realmente sentado, mesmo jogando uma marcha mais pesada ou girando mais alto, porque você vai pressionar ali o selim e vai pressionar o pneu também no solo, né? E vai melhorar a sua aderência, né? Além, claro, de questões da própria calibragem do pneu para a trilha da mountain bike, dependendo do terreno, que você deixa o pneu com um pouquinho menos de pressão para ele poder ter mais aderência ali, tá? Então, prestar sempre atenção nessa questão. Posso pedalar em pé no mountain bike? Posso. Em subidas não tão íngremes, se a subida for muito inclinadona, você pode pedalar em pé, mas tem que prestar atenção no terreno, porque se tiver muito cascalho, muita pedrinha solta, a chance de perder a aderência é grande, tá? Mudança de marcha, já falei aqui, pode mudar de marcha e deve na subida sim, você vai achar a marcha ideal, sua cadência de conforto se for uma subida longa, ou uma marcha um pouco mais pesada, com uma cadência média ou baixa se for uma subida menos íngreme, que você vai vencer ela atacando, né? E também a questão da mudança de marcha de acordo com o perfil de inclinação. Se você tem uma subida longa que tem vários perfis de inclinação, você pode trocar de marcha e deve trocar de marcha ao longo dessa subida, lembrando de estar sempre confortável,
de dosar de acordo com o tamanho da subida, especialmente subida longa. Se você quer gastar tudo, queima as energias todas no começo da subida e aí tem mais 5 minutos, 10 minutos subindo e você já está exausto, tá bom? Você já está exausto. Então você vai prestar atenção nisso. E agora a gente vai passando depois dessa parte de técnica, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre treinamento, tá bom? Que são duas formas aí de treinar subida. Uma forma que eu chamei de orgânica, eu vou explicar por quê, foi o nome que eu dei, tá? E a outra forma que já é mais conhecida, que é o chamado treino de repetição, tá bom? Pode ser intervalado, mas vamos chamar aqui de treino de repetição, que são as duas formas que você vai treinar a subida. Eu vou te dar uma sugestão com base no que eu passo aí para os meus alunos, para os meus atletas, de como você pode fazer isso por conta própria, né? E se você tiver um treinador, o seu próprio treinador vai te orientar treinos diferentes e a melhor forma de você fazer isso. Bom, primeiro, o que eu estou chamando de subida orgânica? Coloquei entre aspas. É aquela subida que faz parte do percurso que você está pedalando, tá? Ela tá lá no seu percurso e você vai subir normalmente, ok? Então ela é parte do percurso natural do seu pedal. Então você vai pedalar, por exemplo, de uma cidade até outra, um pedal de longa distância, ou vai fazer um bate-volta e nesse caminho tem 2 subidas, 3 subidas, 5 subidas, 10 subidas que estão no seu caminho e que você vai passar por elas. Ótimo, é a subida que já está ali nos seus planos, né? No seu planejamento de pedalar. Você vai fazer esse treino, né? É um treino válido para todos os níveis de ciclista, porque é um treino natural do nosso pedal. Se você é iniciante, você vai ter que fazer. Se você é um ciclista mais bem condicionado, você vai fazer também, tá? A frequência semanal que eu indicaria para você treinar a subida, sempre gradativo, se você não está acostumado, né? Então eu começaria com uma vez na semana apenas, fazendo um pedal que tenha subidas, tá? E à medida que isso vai melhorando, eu posso aumentar para 2, para 3, para 4, para 5 vezes na semana. Talvez não precisaria mais que isso, se você estiver muito bem condicionado, se você quiser melhorar muito na subida, pensando em treino assim, quero treinar para subir. Eu mesmo, atualmente, eu faço um treino de subida mais caprichado 2 vezes na semana, tá? É muito difícil treinar a subida 5 vezes na semana, só se forem subidas mais leves, ou então se eu estiver num momento muito específico, se eu for pedalar num lugar que tem muita subida e que não tem jeito, né? Eu tenho alguns alunos que falam assim, André, eu treino subida todo dia, porque para chegar na minha casa tem que subir um morro, então todo dia que eu saio para pedalar eu tenho que subir, né? Então, nesse caso, mais um exemplo de subida orgânica aí, não tenho o que fazer e ótimo, porque o seu corpo vai se adaptar a subir bastante, tá? Essa subida orgânica, ela pode ser repetida se você pedalar um circuito, tá? Imagina, por exemplo, que tem um circuito aí de 10 km que você faz perto da sua casa. Então você vai fazer 3 voltas nesse circuito e aí ao longo dessas 3 voltas você vai pegar, esse circuito tem uma subida, você vai subir essa subida 3 vezes, né? Então você subiu, sei lá, ela fica no começo do percurso, você subiu e aí você deu a volta toda, depois você subiu de novo na segunda volta e você subiu de novo na terceira volta, mas enfim, ela faz parte aí do seu circuito de pedal, tá bom? Esse é o natural. É o primeiro passo, é o que todo mundo vai fazer para melhorar a subida. Aí você vai falar assim, André, eu quero mais. Eu quero fazer um treinamento diferente. Eu quero fazer um treinamento específico de subida. Eu quero ficar muito fera. Eu tenho interesse em melhorar o meu tempo em determinadas subidas, porque os pedais de longa distância que eu quero fazer tem muitas subidas. Então isso para mim é importante, tá? Se isso para você é importante, você vai passar para o próximo treino de subida aqui que eu coloquei para vocês, que é o treino de repetição, tá? O próprio nome diz tudo. Nós vamos repetir mais de uma vez a mesma subida no mesmo treino em sequência, não igual no outro que é o circuito que você, cada vez que você vai girar a volta você passa, não, vai ser em sequência, tá? Bom, eu indico esse treino para ciclistas bem condicionados. Então eu subiria bastante de forma orgânica e só se eu quisesse melhorar mais ainda nas subidas que eu passaria para esse treino de repetição, tá? O número de repetições que você vai fazer depende do perfil da subida. Então imagina só que você tem uma subida longa que você gasta aí 10 minutos subindo.
Aí você vai repetir essa subida 4 vezes, vai ficar 40 minutos subindo, né? Você tem que estar muito bem condicionado e pensar muito bem se você quer, se realmente precisa fazer isso. Como que você está pensando aí o seu treinamento. Agora, não, é uma subida curta. É uma subida que eu venço em 2 minutos, em 3 minutos. Opa, então aí já dá para fazer algumas sequências aí para a gente poder melhorar. Por que eu coloquei? Porque é para ciclista bem condicionado, se você experimentar você vai ver, cansa demais. É como se fosse um treino intervalado, porque você tem a subida, que vai levar o seu condicionamento lá em cima, né? A gente vai ver tem aula sobre treino intervalado aqui no curso Pedalando Longas Distâncias, e você vai descansar durante a descida, né? Então, na subida você aplica qualquer uma daquelas técnicas lá, que eu já passei aqui na aula, técnica mista, técnica de ataque, técnica de giro constante, e na descida você vai descer descansando, recuperando para a próxima subida que você vai fazer. Se por acaso você desceu muito rápido e ainda precisar descansar mais, você pode até descansar mais um pouquinho girando ali no plano antes da subida, para depois subir novamente, tá bom? Qual que é a frequência que eu indico para esse tipo de treino? Uma vez na semana, no máximo 2, dependendo do momento do seu treino, se você estiver querendo muito fazer, tá? Vou até voltar aqui a câmera para mim, porque esse curso é voltado para você que quer pedalar longas distâncias. Então, eu vejo sentido, né, no pedalar longas distâncias, você fazer um cicloturismo, querer chegar em determinado lugar, ou querer se desafiar, né, ir de uma cidade a outra, ou fazer um pedal longo dentro da sua cidade mesmo, mas vencer a barreira aí de 3 dígitos, um pedal de 100 km, quem sabe, de 50, de 80. Então, eu gosto de aproveitar o pedal. Né? A maioria das vezes eu treino de forma orgânica. Eu só treino repetição se eu estou precisando muito melhorar a subida, se eu tenho algum objetivo esportivo, dependendo de alguma prova ou uma subida específica, tá? Então, se você for treinar repetição e subida, eu te aconselho fazer uma vez por semana, e nem precisa ser toda semana, né? Ou então 2 semanas durante uma semana ou 2 semanas se você quiser fazer, enfim. Deixe esse treino de repetição como uma alternativa se você quiser variar um pouco o seu treinamento, se as subidas orgânicas já não estiverem dando tanto, né, incentivo para você, e você quiser tentar uma coisa diferente, você tem essa possibilidade, tá, das subidas de repetição. Para atleta não, meus atletas com objetivo competitivo, aí eu já uso essa estratégia aí mais vezes e com mais frequência, tá bom? Seguindo. Ótimo. Seguindo não, né? Na verdade eu já falei das três técnicas, né? E de como você vai treinar. E o que eu vou fazer agora para a gente finalizar a nossa aula é dar um recadinho importante aqui. Eu dei uma aula sobre subida e eu não falei em momento nenhum sobre empurrar, tá? Na subida. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Minha opinião, tá, gente? Se o seu objetivo não é um objetivo esportivo, e até se é um objetivo esportivo, porque a gente vê muitas provas de ciclocross ou de cross country, onde as pessoas eventualmente descem e empurram, tá? Empurrar a bicicleta ou não empurrar, para mim, é uma coisa assim muito natural, como uma progressão de treinamento. Tá? Para algumas pessoas isso pode estar ligado a um certo tipo de orgulho, a um certo tipo de vaidade. Eu não desço da bicicleta, eu morro em cima da bike, mas eu não desço para empurrar. Eu não tenho isso. Eu acho que é uma progressão natural. Eu acho que todo mundo já empurrou um dia, já foi iniciante, já precisou empurrar a bike, e mesmo pessoas que têm nível intermediário, que são bem condicionadas, às vezes já se colocaram em alguma situação que precisaram descer da bicicleta para empurrar numa subida. Para mim não tem problema algum, faz parte de um pedal de longa distância, pode acontecer, é tranquilo. Se for uma subida muito íngreme, se te faltar relação, né, marcha na sua bike para vencer aquela subida, você vai descer e vai empurrar e não tem problema nenhum. A curtição do pedal de longa distância é outra. Empurrar pode até fazer parte, dependendo do trecho que você tiver, de onde você estiver pedalando, tá? Isso se você tiver com carga na bicicleta. Então, não falei sobre empurrar porque para mim faz parte, é algo que eu vejo com naturalidade, tá? Você pode empurrar ou não, dependendo de em qual condição de pedalada você tiver, e pode ficar tranquilo com relação a isso. E mais,
Com o treinamento, com essas técnicas que eu apresento aqui, uma coisa que você vai perceber, é claro, é que subidas que antes você empurrava, você vai parar de empurrar, porque o seu condicionamento vai melhorar e você vai vencer essas subidas com maior facilidade, tá? O que não quer dizer que eventualmente não possa ter uma outra subida, uma ou outra situação na qual você tem que descer e empurrar, e isso não tem problema nenhum, beleza? Então, bora pegar a bike, bora começar a treinar subidas aí com essas dicas que eu dei, beleza? Encerramos essa aula por aqui e até a nossa próxima aula aqui do curso Pedalando Longas Distâncias.